Eu recriei você novamente. Escolhi o formato do seu rosto, a distância entre os olhos, o corte do cabelo. Procurei uma voz parecida com a sua. Reproduzi suas roupas, seus hábitos e aquela expressão que você faz quando tentava esconder que estava irritado. Não consegui copiar tudo. Então reduzi anos de contradições a 4 características e alguns movimentos de sobrancelha. Depois lhe dei uma casa melhor, um emprego mais digno, amigos que não desapareceriam. Coloquei ao seu lado as pessoas que, na minha opinião, deveriam ter permanecido. Afastei aquelas que lhe fizeram mal. E quando alguma coisa não aconteceu como eu desejava, pausei o tempo e corrigi. Talvez isso pareça amor. Talvez seja. Mas existe uma pequena perversidade escondida nesse gesto. Para reconstruir você, precisei transformá-lo em alguém incapaz de me impedir. Você ainda possuía seu rosto, seu nome, suas manias, mas já não carregava aquilo que sempre tornou nossa convivência tão difícil. A liberdade de não corresponder à imagem que eu havia criado de você. Estou falando de jogos como The Sims e Tomodachi Life, Living the Dream. Duas grandes casas de boneca digitais onde podemos reproduzir amigos, familiares, amores, desafetos e até pessoas que já morreram. Mas talvez não coloquemos pessoas dentro desses jogos. Colocamos as versões delas que continuam vivendo dentro de nós. A psicanálise nos oferece algumas ferramentas para entender essa brincadeira. Freud observou uma criança que lançava um objeto para longe e depois o fazia retornar. Era o famoso jogo do Fortdar. Foi embora e a criança não podia controlar a ausência real da mãe, mas dentro da brincadeira podia transformar a separação sofrida passivamente numa ação comandada por ela. Aquilo que desaparecia na vida passava a obedecer. Talvez ainda façamos algo parecido. A pessoa foi embora, mas sua cópia permanece. O relacionamento terminou, mas os avatares continuam dormindo na mesma cama. Alguém morreu, mas sua pequena versão digital ainda toma café, reclama da comida e espera que a gente compre uma televisão melhor. Não recuperamos essas pessoas, recuperamos o poder de decidir quando elas partem. Winnicott compreendia o brincar como um espaço intermediário entre nosso mundo interno e a realidade. Um lugar onde podemos experimentar sentimentos, conflitos e as possibilidades sem precisar realizá-las literalmente. A Sandbox pode ocupar esse espaço. Nela reconstruímos a família que tivemos, aquela que gostaríamos de ter tido, ou aquela que ainda tentamos compreender. O pai ausente finalmente participa da casa. O casal separado volta a morar junto. Uma conversa que nunca aconteceu pode ser ensaiada. Uma pessoa que já não existe pode continuar presente durante mais algum tempo. Isso não faz de The Sims uma terapia, muito menos transforma um videogame em consultório, mas pode fazer da simulação um palco no qual representamos nossos afetos para conseguir enxergá-los de fora. O problema é que, para caber nesse palco, o outro precisa ser simplificado. Uma biografia inteira vira um menu, traumas viram traços, contradições viram barras, afetos viram porcentagens. Escolhemos algumas palavras e declaramos que elas resumem uma pessoa. Extrovertida, ciumenta, preguiçosa, romântica, difícil. Mas o avatar não revela necessariamente quem o outro é. Ele revela como conseguimos representá-lo. E talvez diga mais sobre nós do que sobre a pessoa copiada. Quem recebeu a casa mais bonita? Quem foi isolado? Quem colocamos para pedir desculpas? Quem ganhou uma segunda chance? Quem foi punido? Quem obrigamos a amar nossa própria cópia? Quando reunimos todos esses personagens na mesma casa ou numa mesma ilha, a Sandbox começa a aparecer uma coleção de pequenos bonecos voodoo. Não voodoo como religião, tradição ou prática real, mas aquele boneco deformado pela cultura popular. Uma miniatura de alguém sobre a qual imaginamos exercer poder. Não espetamos agulhas, clicamos em menus, não pronunciamos encantamentos, alteramos barras de personalidade, recompensamos quem amamos, castigamos quem nos feriu, ressuscitamos quem nos deixou e obrigamos algumas pessoas a permanecer onde na vida real decidiram não ficar. A Sandbox transforma-se num pequeno altar doméstico dos afetos. Uma coleção de pessoas conhecidas, reduzidas a corpos manipuláveis e mantidas ao alcance das nossas mãos. Talvez seja terapêutico, talvez seja perverso, provavelmente seja as duas coisas. Porque não estamos tentando controlar somente os bonecos, estamos tentando controlar o abandono, o ressentimento, o desejo, a saudade que as pessoas representadas por elas deixaram em nós. Em The Sims, essa fantasia de domínio quase funciona. Nós escolhemos tudo.
A casa, o emprego, a rotina, parte das relações, mandamos comer, mandamos dormir, mandamos conversar, mandamos amar. Somos pequenos deuses atentos às necessidades da criação, ou crianças perigosas procurando uma escada de uma piscina. O jogo nos oferece aquilo que nenhuma relação humana pode oferecer sem se tornar abusiva, controle quase completo sobre o outro. Mas Tomodachi Life introduz uma humilhação. Os bonecos desobedecem. Você cria duas pessoas acreditando que serão inseparáveis. Elas brigam. Você planeja um romance, um dos dois se apaixona por outra pessoa. Você reproduz um casal real. Na ilha, eles não se suportam. Você cria uma cópia de si mesmo. E ela começa a viver numa vida que você jamais escolheria. A efígie recusa o feitiço. O pequeno deus descobre que nem dentro da própria coleção consegue obrigar alguém a amá-lo. E talvez seja justamente nesse fracasso que a experiência se torne mais reveladora. Não quando o jogo permite controlar a representação, mas quando devolve a ela uma pequena parcela de alteridade. A capacidade de nos contrariar. A psiquiatria exige cuidado antes de chamar qualquer uma dessas práticas de doença. Recriar pessoas reais, imaginar famílias impossíveis ou construir relacionamentos estranhos não constitui por si só sinal de transtorno. O jogo pode servir como distração, expressão criativa, regulação emocional, elaboração do luto ou experimentação da própria identidade. A fronteira não está na estranheza da brincadeira, está na função que ela ocupa na vida. Existe diferença entre visitar uma representação para elaborar uma perda e morar nela para nunca aceitar que a perda aconteceu. Entre experimentar outra identidade e tornar-se incapaz de existir fora dela. Entre organizar simbolicamente uma relação e substituir todas as relações por personagens que não podem corresponder, não importa somente o que fazemos com os bonecos, importa se ainda conseguimos desligar o jogo e viver com as pessoas que não possuem botão de pausa. Talvez a Sandbox não seja um lugar onde revelamos quem os outros realmente são, mas sim um lugar onde revelamos aquilo que desejamos fazer com as versões delas que carregamos dentro de nós. Consertar, proteger, punir, ressuscitar, possuir, amar sem correr o risco de sermos contrariados. Mas em Tomodachi Life, permite que alguma coisa escape. A cópia briga, recusa, escolhe errado, entre aspas. Deseja outra pessoa, continua carregando o rosto que criamos, mas começa a fugir do papel que escrevemos. Nós criamos pessoas que cabiam em nossas mãos. Mesmo assim, elas encontram uma maneira de escapar. E talvez essa seja a lição mais terapêutica e mais dolorosa que esses pequenos bonecos digitais podem nos oferecer. Amar alguém não é conseguir fazê-lo caber em nossa história. Amar alguém é continuar a sê-lo, onde justamente termina o nosso controle e a nossa vontade. Bom dia e até mais.